Qual é o princípio fundamental? Princípio é por onde começa. Fundamental é a base, o fundamento. Da filosofia visão zero. Visão zero é porque zero mortes. Guarde isso. Toda vez que falar visão zero, zero morte. Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Que influencia estratégias modernas de segurança no trânsito. Esse final aqui foi só para encher linguiça mesmo. O que interessa para nós aqui é o princípio fundamental da filosofia visão zero. Visão zero, zero morte. Guardou isso? Bora responder. A meta é eliminar completamente os erros humanos. Impossível. Errar é humano. Faz parte da natureza humana errar. Eliminar completamente é impossível. A responsabilidade pela preservação de mortes e lesões graves é compartilhada. Compartilhada por quem? Está falando que a responsabilidade é compartilhada. Por quem? Por todo o sistema viário. Órgãos de trânsito, órgãos fiscalizadores, motoristas, pedestres. E aqui fala, não apenas pelo condutor. Eu concordo. Óbvio que não é só o condutor responsável por isso aí. Às vezes o condutor é consciente, o carro dele está bom, mas andando uma rodovia horrorosa. Tá vendo? Então não é só o condutor, não. Então a responsabilidade é compartilhada. Concordo. Vamos na letra C. O objetivo é zerar o número de multas de trânsito. Não, o objetivo é zerar o número de mortes. Não é zerar o número de multas. Não é esse. Seria até o ideal que não existisse multa. Porque se não tem multa é porque o pessoal não está fazendo coisa errada. Mas o objetivo não é esse. A prioridade máxima é a fluidez do tráfego. Olha, um tráfego, um trânsito fluindo, que é um trânsito que não está congestionado, ok, isso é bom. Mas essa é a prioridade máxima? Não, a prioridade máxima é a preservação da vida. Não é. Vamos então de letra B de bola, que é aquela que eu falei que dá legal aí. As placas de regulamentação, com exceção de duas, possuem formato circular. Quais são essas duas exceções e por que tem formatos distintos? Tem gente que tem dificuldade em entender ou lidar com esse termo aqui, ó, exceção, exceções. Exceção, exceções é aquela que não é. Então o que está dizendo aqui? Ó? As placas de regulamentação possuem formato circular. Deixa essa parte do meio aqui separada. Ó. Vamos ler. Ó. As placas de regulamentação possuem formato circular. Beleza, está dizendo que as placas de regulamentação têm esse formato. Confere? Confere, né? Tem até de proibido estacionar e tantas outras. Só que está falando que duas não tem. Então, quer dizer, com exceção de duas, quer dizer, duas não tem. Esse exceção, ele pode ser trocado por um não. Ó, todas têm um formato circular? Não. Duas não têm. É isso que a questão está dizendo. Toda vez que você vê esse exceção, pode trocar ele por um não. Duas não tem. E quais são essas duas e por quê? A gente já sabe, né? Não precisa nem de ver as alternativas. É a placa de D a preferência, que é a triangular, e a placa de parada obrigatória, que tem 8 lados, escrito pare. Confere? Então vamos lá. Lombada é um losango, realmente, mas isso aqui não é placa de regulamentação, isso aqui é placa de advertência. Velocidade máxima permitida, até tem, né? Ela é circular, tem lá 80 km por hora, mas ela não é quadrada. E não é o caso aqui. Aqui a gente está procurando as duas que não têm o formato circular. Tá fora. Proibido estacionar é retangular? Não. Proibido estacionar é circular, né? E também não é a que a gente está procurando. É a de pare, que é octogonal. Octogonal porque tem 8 lados, tá? Ó, octo é de 8. E D a preferência, que é um triângulo invertido. E elas têm esse formato para ser identificadas ou serem facilmente reconhecíveis, mesmo quando observadas por trás. Nós já falamos disso outras vezes, então não vou explicar de novo isso. Letra D de dado a resposta, questãozinha fácil. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. O que indica uma linha contínua amarela pintada no centro da pista? Olha, linha no centro da pista é aquela que divide os fluxos, né? Carro vai, carro vem, de um lado e de outro. Ela é amarela? Então, a primeira coisa, fluxos opostos. O que isso quer dizer, professor? Fluxos opostos. Quer dizer que ela é de mão
dupla. Não se esqueça disso, hein? Contínua não pode ultrapassar. Amarela, mão dupla, fluxos opostos. Contínua não pode ultrapassar. Bora ver? Que a ultrapassagem é permitida? Tá errado. Que a ultrapassagem e o retorno são proibidos? Verdade. E não é só ultrapassagem e retorno, não. Conversões também são proibidas. Você não pode transpor uma linha contínua para entrar numa rua à direita, ou até que a direita não tem problema, porque você não vai transpor a linha contínua, né? Mas você não pode transpor uma linha contínua para entrar numa via à esquerda. Você só pode transpor a linha contínua para entrar em áreas de estacionamento, garagens, imóveis, áreas lindeiras às margens da via pública. Fazer conversão, fazer retorno e ultrapassar, não pode. Então aqui ultrapassagem e retorno são proibidos naquele trecho, isso é verdade. Que é uma área exclusiva para pedestre, não tem nada a ver. Que a via é de mão única, não é de mão única porque a linha é amarela. Se a linha é amarela, é mão dupla. Então tá errado. B de bola a resposta. O que a penalidade pode incluir além da multa e da advertência por escrito? Remoção do veículo para o pátio. A remoção não é uma penalidade. A remoção é uma medida administrativa. Medidas administrativas começam sempre com as letras R ou T. Não se esqueça disso. Penalidade nunca começa com R nem T. Então aqui ó, começa com R, tá fora. Aí de cara já vou para outro, ó, retenção do veículo. É medida administrativa, tá fora. Recolhimento de documento é medida administrativa, tá fora. Suspensão temporária do direito de dirigir ou até cassação definitiva da CNH. Sim, entre as penalidades a gente tem multa, tem advertência por escrito, tem a suspensão do direito de dirigir e até a cassação. Isso tudo aqui são penalidades aplicadas além de multas e advertências por escrito. D de dado a resposta. Dirigir sob influência de álcool ou drogas é listado como qual tipo de consequência, além de ser infração gravíssima? Apenas penalidade de cassação? Não, nem dá cassação aqui, é da suspensão. E ainda tem um apenas aqui, quem estuda com a gente sabe que apenas é casca de banana. Apenas medida administrativa ou apenas de novo? Crime de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro? Exatamente. Pode ser crime a depender do caso. Se pegou ali, soprou o bafômetro, deu um índice igual ou maior que 0,34 miligramas de álcool por litro de sangue, igual ou maior, prestou atenção? Além de infração, é crime. Essa é a resposta. Ao apenas, de novo, facilitando a vida da gente aí, ó. Onde tem apenas é casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa. Não se esqueça desse macete. Por que manusear o celular é uma das infrações mais perigosas? Porque tira a atenção da pessoa do trânsito. 2 segundos olhando para o celular, uma criança passa na frente, aí já era. Porque gasta bateria? Bateria de quê? Do carro ou do celular? Do celular gasta, né? Do carro não. Não é por isso, não. Porque retira totalmente a atenção do condutor? Totalmente, eu acho que não tira, não, mas tira muito a atenção. Então, pode ser essa. Porque faz o carro tremer? Não. Mexer no celular, o carro não vai tremer. Não devia tremer, né? Para a pessoa parar de mexer. Porque causa transtornos leves. Que transtornos? Em quê? Transtorno mental, transtorno do trânsito. Vago, né? Alternativa vaga. Não é essa, a resposta é a letra B de bola. O que caracteriza um crime de trânsito? Cuidado para não confundir crime com infração. Vou dar um exemplo. Pararam você na blitz da lei seca, mandou soprar lá o etilômetro, que você conhece como bafômetro, certo? Se der até 0,33 miligramas de álcool por litro de sangue alveolar, ou por litro de ar alveolar, desculpa, não é sangue não. Isso aqui é apenas infração, se for até 0,33. Se der 0,34, aí já é crime. Quando é só infração, dá multa, só a multa. Quando eu falo só a multa, sim, dá suspensão do direito de dirigir também, dá outras punições ali. Mas não chega aí no fórum, cadeia, tem não.
Agora, quando é crime, meu amigo, bateu esse índice aqui, ó, 0,34, bateu lá no etilômetro, pode saber, vai para DP. E se não pagar fiança, fica preso, tá? Isso aqui não é muita coisa não, tá, meu querido? 2 latão aí de cerveja, dependendo da pessoa, já dá isso, hein? Se liguem. Então, o que caracteriza um crime? Multas acima de certo valor, não tem relação com a multa acima de certo... se a multa tiver um valor muito alto, virou crime. Não é isso não. O tipo do veículo, não tem relação com o veículo, tem relação com a conduta. A imprudência que coloca vidas em risco real. Olha, imprudência pode ser infração ou pode ser crime, depende da imprudência. Não é? Ficou assim, meio certo. A opinião do agente, é o agente que está fiscalizando ali que vai determinar se aquilo é uma infração, se é um crime. Não é. Absolutamente. Isso não faz sentido. Já tem que constar na norma, na lei. Então não é o agente que decide, não. Vamos naquela meio certa, que é a única que nos vale aqui. Letra C. Em uma via com várias faixas, onde a moto deve circular? Estou falando de várias faixas. Vou tentar desenhar isso aqui pequenininho, ó. Várias faixas. Aí tem faixa veículo circulando aqui, circulando aqui, circulando aqui, circulando aqui. Aqui no meio é o canteiro central, né? E aqui para cá é o acostamento. A moto deve circular onde aí, hein? Somente no corredor, somente é casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance da alternativa ser errada. Entre 2 carros em movimento, aproveitando o espaço livre, não há proibição da moto transitar entre carros, aproveitando o espaço livre, desde que o trânsito esteja parado ou muito devagar. Aquele trânsito congestionado, tá? Como aqui não abriu essa exceção, eu vou deixá-la como meio certa. Porque faltou aqui dizer, se o trânsito estiver parado ou muito devagar. Dentro de uma faixa, que está dizendo que a moto tem que andar dentro da faixa e não entre as faixas. Tá certo? Bem posicionada para ser vista. É muito importante o motociclista não se perder nos pontos cegos dos motoristas, tá? Sem andar entre carros em movimento, viu? É trânsito parado. Ou às vezes não está parado, mas está muito devagar. Então isso aqui também está certo. Entre a B, que estava meio certa, e essa C, que está toda certa, eu vou eliminar a B e vou ficar com a C. Vamos analisar agora a última. Em cima da calçada, já eliminei. Ficou a letra C para nós. Está aí confirmada a resposta. O que significa estacionar um veículo? Estacionar é diferente de parar. Então vamos lá. Antes de ler as alternativas, você vai entender o seguinte. Parar um veículo depende de 2 coisas. Tempo e finalidade. O objetivo. Qual foi o objetivo daquela imobilização? Foi para embarcar ou desembarcar pessoas. Então, beleza. Tá ok o primeiro ponto. E o segundo ponto, tem que ser apenas pelo tempo necessário para essa finalidade, embarcar ou desembarcar. Se você imobilizou, ainda que rápido, mas não é para embarque e desembarque, é estacionar. Entendeu agora? Bora lá. Ligar o pisca-alerta e poder qualquer coisa. Qualquer é casca de banana. Onde tem casca de banana, os nossos alunos já sabem, é 90% de chance da alternativa ser errada. Deixar o veículo parado por tempo maior do que aquele de embarque e desembarque. Eu disse que se a finalidade é embarque e desembarque e o tempo for somente o suficiente para embarque e desembarque, é parar. Agora, se o tempo for maior, aí não é parar, é estacionar. Não é? O que significa estacionar o veículo? Deixar o veículo parado por tempo maior do que o embarque e desembarque. O termo adequado aqui nem seria parado, seria imobilizado. Né? Porque parar é diferente de estacionar. Você coloca parado aqui, mistura com estacionado, né? Então não dá. Deixar o veículo imobilizado por tempo maior do que aquele necessário para embarcar ou desembarcar pessoas, aí é estacionar. Isso aqui está certo. Só encostar por 10 segundos em cima da faixa. Só é casca de banana. Onde tem casca de banana, a galera já sabe.
Parar na esquina para ir ao mercado rapidinho. Na esquina não pode, né? A menos de 5 metros da esquina não pode. Nem parar, nem estacionar. Aqui, letra B de bola, vamos ver? Tá aí. B de bola é a resposta. O motociclista deve trafegar aonde? Pela calçada? Não, né, gente? No acostamento? Não pode trafegar no acostamento. O único veículo motorizado que pode andar no acostamento é a cinquentinha, o ciclomotor. E aqui ainda tem um sempre. Sempre é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. Dentro de uma faixa de rolamento, como qualquer outro veículo, o qualquer também é casca de banana. 90% de chance dessa alternativa ser errada? Tem que analisar, porque 90% não é 100%, né? E nesse caso aqui ela não é errada não, tá vendo? Ó? O macete ajuda para quando você não sabe analisar a questão. Se você sabe, confie no que você estudou, na sua análise, beleza? Entre duas faixas, quando fala entre duas faixas, é porque tem várias faixas, né? Aí tem carro subindo aqui, tem carro subindo aqui, tem carro subindo aqui, e a moto aqui no meio. Não, não é aqui que ela tem que andar. Ah, mas eu vejo o pessoal andando de moto. Até pode, quando o trânsito está parado, e a velocidade muito baixa, só que ele anda, aí pode, a moto pode. Mas não é a regra geral, tá? Então, entre duas faixas não, tem que ser essa a resposta. Bora ver? Tá aí, confirmado.